Você já parou para pensar no que realmente acontece na sua mente enquanto você dorme? Não estou falando apenas de sonhos, mas de todo um mundo invisível que se desenrola dentro do seu cérebro, trabalhando sem descanso para manter você saudável, equilibrado e preparado para enfrentar o dia seguinte. A gente costuma pensar no sono como um desligar, quase como se o cérebro entrasse em modo de espera. Mas a verdade é que durante o sono, ele está mais ativo do que você imagina, processando informações, resolvendo problemas, regulando emoções e até fortalecendo sua memória. Eu sou o José, do canal Psico Curioso, e hoje vamos mergulhar nesse universo fascinante para entender, com base no livro Por que Nós Dormimos, de Matthew Walker, o que acontece com a sua mente durante a noite. Acredite, depois de conhecer esses processos, você nunca mais vai olhar para o sono da mesma forma. Primeiro, é importante entender que o sono não é um bloco único e contínuo. Ele é composto por diferentes estágios, cada um com funções específicas. De forma simplificada, temos o sono NREM, movimento não rápido dos olhos, e o sono REM, movimento rápido dos olhos. O NREM é responsável principalmente pela restauração física e organização das informações, enquanto o REM é o palco principal dos sonhos e da integração emocional. Durante o NREM, especialmente nas fases mais profundas, o cérebro atua como um faxineiro de memórias. Ele revisa tudo o que aconteceu no dia, decide o que vai ser guardado e o que vai ser descartado. É como se ele limpasse a sua mesa de trabalho, deixando apenas o que realmente importa para que você tenha espaço mental no dia seguinte. Esse processo é essencial para o aprendizado e para a criatividade. Imagine, por exemplo, que você passou o dia estudando um novo idioma. Durante o sono NREM, o cérebro vai reforçar as conexões das palavras e frases que você aprendeu, transferindo-as da memória de curto prazo para de longo prazo. Ao mesmo tempo, vai eliminar informações irrelevantes, como aquela propaganda que você viu no intervalo da TV. Já o sono REM é onde a mágica da integração emocional acontece. Aqui, o cérebro revisita memórias emocionais e as processa de forma a reduzir seu impacto negativo. É por isso que, às vezes, depois de uma noite de sono, um problema que parecia insuportável no dia anterior já não parece tão grave. O sono REM literalmente dissolve a intensidade emocional de certas experiências, ajudando você a lidar melhor com elas. E não para por aí. Enquanto você dorme, seu cérebro também é um excelente arquiteto de ideias. Sabe aquele momento em que você acorda com a solução para um problema que parecia impossível? É porque durante o sono, especialmente no REM, o cérebro conecta informações de maneiras que você não faria acordado. Ele mistura conceitos, experiências e lembranças para criar novas perspectivas e, muitas vezes, soluções inovadoras. Há também um trabalho fundamental na regulação do seu corpo. Durante a noite, o cérebro coordena a liberação de hormônios importantes, como o hormônio do crescimento, responsável por reparar tecidos e fortalecer músculos. Ele também ajusta a produção de insulina, ajuda a regular o apetite e fortalece o sistema imunológico. O mais fascinante é que tudo isso acontece sem que você tenha consciência. Enquanto você está deitado, aparentemente inerte, o seu cérebro está comandando uma verdadeira orquestra de processos, cada um no momento certo, cada um com uma função precisa. E aqui entra um ponto crítico. Quando o sono é interrompido ou reduzido, esse delicado equilíbrio é quebrado. É como se você estivesse assistindo um filme, mas só visse pedaços aleatórios, sem ordem. O resultado é confusão, mau humor, dificuldade de concentração e até maior risco de doenças. Pesquisas mostram que, ao dormir menos de 6 horas por noite de forma constante, sua capacidade de memória e aprendizado pode cair drasticamente. E não adianta tentar compensar no fim de semana. Certos processos do sono precisam acontecer todas as noites para que tenham efeito. Outro detalhe impressionante é como o sono ajuda a limpar o cérebro fisicamente. Durante o sono profundo, o sistema linfático, uma espécie de rede de limpeza cerebral, aumenta sua atividade, removendo resíduos tóxicos, como proteínas associadas a doenças como Alzheimer. É como uma faxina que só acontece de madrugada, e se você não dorme o suficiente, essa limpeza fica incompleta. Você já percebeu que quando dorme mal, fica mais sensível emocionalmente? Isso acontece porque a falta de sono prejudica a comunicação entre a amígdala, a parte do cérebro que processa emoções como medo e raiva, e o córtex pré-frontal, responsável pelo controle racional. Resultado, suas reações ficam mais impulsivas e menos equilibradas. O sono também tem um papel essencial na sua criatividade. Vários artistas, cientistas e inventores famosos atribuíram suas ideias mais brilhantes a insights que tiveram depois de dormir. Isso porque durante o sono, o cérebro é menos censurado pela lógica e mais aberto a associações inusuais. Por exemplo, Paul McCartney disse que a melodia de Yesterday surgiu em um sonho.
O químico Dmitry Mendeleev, criador da tabela periódica, também afirmou que organizou os elementos depois de sonhar com eles. Esses exemplos mostram como o cérebro continua trabalhando intensamente enquanto descansamos. Se pensarmos na evolução humana, faz sentido que o sono seja tão sofisticado. Ele não é um luxo ou um simples descanso. É uma necessidade biológica tão fundamental quanto comer ou respirar. Animais que não dormem o suficiente apresentam comportamentos desorganizados, perdem habilidades de caça ou defesa e, em casos extremos, podem até morrer. E se eu te disser que até as emoções sociais são reguladas pelo sono? Estudos indicam que quando estamos privados de sono, temos mais dificuldade em interpretar expressões faciais e captar sinais sociais sutis. Isso pode afetar relacionamentos e até decisões importantes no trabalho. Ou seja, uma boa noite de sono não apenas recarrega suas energias físicas, mas também garante que você esteja emocionalmente equilibrado, mentalmente afiado e socialmente conectado. E aqui vem um detalhe que muitas pessoas ignoram. A regularidade é mais importante do que a quantidade isolada. Ir dormir e acordar nos mesmos horários todos os dias ajuda o seu corpo a manter um ritmo circadiano estável, o que melhora a qualidade do sono e, consequentemente, todos esses processos cerebrais e emocionais. Agora que entendemos como o sono age como um engenheiro da mente, organizando memórias, regulando emoções e até limpando resíduos físicos do cérebro, vamos aprofundar ainda mais no que ele é capaz de fazer por você. Na próxima parte, vamos explorar com mais detalhes como o sono influencia a resolução de problemas complexos, como ele afeta decisões que você toma no dia seguinte e de que forma sonhos podem revelar pistas valiosas sobre o seu estado mental e emocional. E é aqui que as coisas ficam ainda mais fascinantes. Quando falamos que o sono influencia a resolução de problemas complexos, não é exagero. O cérebro, enquanto você dorme, continua rodando as informações que recebeu durante o dia, mas sem as distrações e pressões que temos quando estamos acordados. É como se ele tivesse um laboratório privado, funcionando 100% para testar hipóteses, fazer conexões e encontrar caminhos que a mente desperta não vê. Matthew Walker descreve isso como um modo offline criativo. Durante o sono REM, principalmente, o cérebro acessa memórias distantes, mistura com experiências recentes e cria novas combinações. É por isso que muitas vezes você acorda com uma ideia inesperada ou com uma sensação de clareza sobre algo que antes parecia confuso. Pense no seguinte: quando você está acordado e tentando resolver um problema, tende a ficar preso nos mesmos padrões de pensamento, como se estivesse circulando em um labirinto. No sono, essas barreiras se soltam. O cérebro não segue a lógica linear e, justamente por isso, encontra saídas criativas. Outro ponto impressionante é o impacto do sono na tomada de decisões. Estudos mostram que pessoas que dormem bem tomam decisões mais ponderadas e estratégicas, enquanto a privação de sono aumenta a impulsividade. Isso tem uma explicação biológica. Sem descanso suficiente, o córtex pré-frontal, que é o centro de controle racional, perde eficiência e áreas emocionais mais primitivas assumem o comando. Isso significa que uma noite mal dormida pode influenciar desde pequenas escolhas, como o que você vai comer no café da manhã, até decisões críticas no trabalho ou na vida pessoal. E já que falamos em comida, vale lembrar que o sono também regula a fome de forma indireta. A privação de sono desregula dois hormônios importantes, a grelina, que estimula o apetite, e a leptina, que indica saciedade. Resultado: quando você dorme pouco, sente mais fome, especialmente por alimentos calóricos e açucarados, e tende a comer mais do que precisa. Isso mostra como o sono está no centro de várias áreas da sua vida: produtividade, criatividade, emoções, saúde física e até forma física. É como se ele fosse um maestro e cada instrumento do seu corpo e mente dependesse dessa regência para tocar no momento certo. Agora, vamos falar dos sonhos. Durante muito tempo, os sonhos foram vistos apenas como algo misterioso ou até sem utilidade prática. Mas a ciência tem mostrado que eles têm funções importantes. Sonhar ajuda a integrar memórias, processar emoções e até simular possíveis cenários futuros. No sono REM, principalmente, os sonhos se tornam mais vívidos e complexos. Eles misturam elementos reais com situações imaginárias, criando narrativas que podem parecer absurdas, mas que, em essência, estão ajudando você a ensaiar respostas para desafios da vida real. Por exemplo, se você está preocupado com uma apresentação no trabalho,
pode sonhar com uma situação parecida, talvez até distorcida ou exagerada. Seu cérebro está treinando, testando reações, preparando você emocionalmente. É como uma simulação que acontece nos bastidores. Há também uma ligação curiosa entre sonhos e criatividade. Alguns pesquisadores acreditam que durante o sono, o cérebro cria associações novas justamente porque está livre da censura lógica. Ele junta peças que na vigília pareceriam não se encaixar. Isso explica por que tantas invenções e criações artísticas surgiram de sonhos. Mas o sono não serve apenas para criar coisas novas. Ele também é essencial para desaprender o que não é útil. O cérebro não guarda todas as informações que você vê ou ouve. Na verdade, ele é seletivo. Cada noite, ele filtra dados, eliminando o excesso e reforçando apenas o que tem valor para você. Esse processo de filtragem é vital, porque sem ele estaríamos sobrecarregados de informações irrelevantes, incapazes de focar no que realmente importa. E aí que entra um aspecto fundamental, o sono como regulador emocional. Quando dormimos mal, não só ficamos mais irritáveis, mas também temos mais dificuldade em interpretar emoções nos outros. Isso pode gerar conflitos desnecessários, mal-entendidos e desgastar relações. Matthew Walker alerta que a privação crônica de sono cria um estado de hiperreatividade emocional. É como se a mente ficasse constantemente no modo alerta, interpretando ameaças onde não existem. Com isso, o nível de estresse aumenta, a paciência diminui e as interações sociais sofrem. Por outro lado, um sono adequado fortalece nossa capacidade de empatia. Ele nos ajuda a perceber nuances no tom de voz, nas expressões faciais e na linguagem corporal das pessoas. Isso melhora não só nossos relacionamentos pessoais, mas também a comunicação profissional. Falando em saúde, não podemos esquecer que o sono é um pilar tão importante quanto alimentação e exercício. Ele fortalece o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções e responder melhor às vacinas. Pessoas que dormem mal com frequência têm maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, diabetes e até certos tipos de câncer. O sono também atua como um amortecedor para o cérebro. Estudos mostram que ele ajuda a prevenir o desgaste cognitivo e reduz o risco de doenças neurodegenerativas. Como já mencionamos, durante o sono profundo, o cérebro remove proteínas tóxicas associadas ao Alzheimer. Se pensarmos bem, a ideia de sacrificar o sono para ganhar tempo é um tiro no pé. No curto prazo, você até pode sentir que está produzindo mais, mas no médio e longo prazo, a falta de sono compromete sua eficiência, sua saúde e até sua longevidade. E é importante entender que não existe atalho para recuperar sono perdido. Você até pode sentir um alívio ao dormir mais em um dia, mas os danos de noites mal dormidas acumuladas não desaparecem de forma imediata. O ideal é manter uma rotina regular, respeitando o ciclo natural do corpo. Um ponto que Matthew Walker enfatiza é que o sono não é negociável. Ele é um investimento diário e a qualidade do seu dia depende diretamente da qualidade da sua noite. Para aproveitar ao máximo os benefícios do sono, existem algumas estratégias simples que você pode adotar. Mantenha horários fixos para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Evite cafeína no fim da tarde e à noite. Reduza a exposição a telas pelo menos 1 hora antes de dormir. Crie um ambiente confortável, com temperatura adequada e pouca luz. Adote rituais de relaxamento, como leitura leve ou meditação. Essas mudanças podem parecer pequenas, mas com consistência, elas transformam completamente a qualidade do seu sono e, consequentemente, da sua vida. Agora, pense comigo. Se enquanto dorme, o seu cérebro está limpando memórias inúteis, fortalecendo as importantes, regulando emoções, criando conexões criativas e mantendo seu corpo em ordem, o que acontece quando você priva seu cérebro disso repetidamente? A resposta é simples e preocupante. Você está limitando sua capacidade de pensar, sentir e viver no seu potencial máximo. Por isso, o sono precisa deixar de ser visto como uma perda de tempo e passar a ser tratado como o que realmente é, a base de toda a sua performance mental e física. Na próxima vez que alguém disser, durmo quando morrer, lembre-se, essa frase pode encurtar a vida de quem a leva a sério. Dormir é viver melhor e por mais tempo. E se esse conteúdo fez sentido para você, que tal começar a valorizar suas noites tanto quanto valoriza os seus dias?
Seu cérebro e o seu futuro vão agradecer. Eu sou o José, do Psico Curioso, e a gente se encontra no próximo vídeo. Durma bem!